Boa noite a todos. Eu me sinto muito fortalecida e sou muito grata por estar aqui. E aí quero agradecer também semana passada, que eu estava com meu pai adiantado, aí eu troquei com o Vilmar, que ficou para mim, né? Então a gente já agradece também esse socorro. Hoje eu vou ler a princípio o capítulo 12, Amai vossos inimigos, pagar o mal com bem, vossos inimigos, pagar o mal com bem. Aprendestes que foi dito, amai vosso próximo e odiai vossos inimigos. E eu vos digo, amai vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem, e vos caluniam, a fim que sejais os filhos de vosso Pai, que estais no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, para chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amares, senão aqueles que vos amamos, que recompensa disso tereis? Os publicanos não os fazem também? E se não saudares, senão os vossos irmãos, que fazem nisso mais do que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que a vossa justiça, se não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino do céu. São Mateus capítulo 5, versículo 20 e de 43 ao 47. Se não amardes, senão aqueles que vos amamos, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que vos amam, que as amam, perdão. E se não fazeis bem, senão aqueles que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aqueles que esperais receber o mesmo favor e as recompensas, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de más vidas se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas por vós esperai, e então vossa recompensa será muito grande. E sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para o ingrato e mesmo para o mau, e sede, pois, cheios de misericórdia, com o vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas capítulo 6, versículo 32 a 36. Quando eu peguei, essa parte para ver, se eu me recordo, já tinha feito uma outra palestra sobre isso. Mas eu sempre penso assim, se caiu ela é porque eu preciso novamente repensar. E aí eu fiquei pensando, e aí não me vinha muita coisa. Porque parecia que eu já tinha falado, parecia que tudo muito óbvio. Aí quando eu cheguei em casa, hoje, eu olhei meu gramado, e o meu gramado tá cheio, tinha cortado as gramas, mas nasceu azeitei. E aquilo veio de novo. Aí, sabe quando tu tá na horta e tu arranca um matinho? Daqui a pouco tu arranca outro. Aí quando vê, tu tá um monte, assim, tu diz, arranquei um monte. E aí foi a mesma coisa que me aconteceu hoje. Eu tava lá e aí arranquei a terra molhada, tava facinho, eu digo, vou arrancar. Aí era um quadrinho assim, arranquei tudo ali. Mas eu arrancar mais um pouquinho. E aí, por fim, eu disse, arranquei um monte. Bem faceira, né? Bem orgulhosa, eu tinha arrancado muito. E aí eu olhei assim, eu olhei pro gramado, não, eu não arranquei um monte. Eu arranquei um pouquinho. E aí eu pensei, isso é os nossos maus hábitos. Que a gente trabalha, e a gente olha e acha que tá bom. E aí, de repente, quando tu olha pra tudo de novo, não, tem que fazer tudo de novo. Vou ter que fazer de novo, vou ter que puxar outros matinhos. E aí, a gente pensando nisso, né, é mais ou menos como amar o irmão da gente. É fácil amar quem tá do lado da gente, né? Porque vem com afago, as nossas crianças vêm com afago, as pessoas que a gente ama vêm com um presentinho, as outras pessoas vêm com um carinho, mas e quem só tem pedras para nos dar? Isso não é fácil. É mais ou menos como aquele matinho, ela brota. Quando eu olhei, mas eu tava tão feliz. Não que eu não ficasse feliz, eu fiz um quadrinho, mas eu fiz. Foi hoje. Por hoje.
né? É tudo por hoje. E aí eu peguei esse livro que eu gosto muito, que é A Obsessão de Suas Máscaras, e aí aqui dizia assim, valor da palavra: reveste-se da suma importância para o dia a dia o reflexo condicionado específico. O hábito é entendido como uma cristalização dos reflexos, assim como a conversação, um livro, um espetáculo artístico, um conselho representam grandes agentes da intuição. Quando lemos um jornal ou compulsamos por uma revista, escolhemos uma seção que nos agrada. Aqueles que gostam do noticiário policial, escabroso ou de sexo promíscuo vão selecionar os suscetivos mais lamentáveis ou as imagens mais excitantes, conforme o campo de interesse, procurando compartilhar com as outras pessoas o que tem de predição pelas mesmas escolhas, forçando assim as emoções inferiores. E aí eu volto lá pro capinzinho. Quando a gente tá no meio daqueles matinhos, eu só enxergava aqueles matinhos. Eu só enxergava aqueles matinhos. Arranca e arranca ainda. E isso é com os nossos hábitos. E é isso. E aí veio, aí quando eu li esse capítulo, né? Aí veio todas as coisas que a gente faz. Às vezes a gente não tá entre amigos assim, tu não tá pensando numa coisa. Aí um puxa uma conversa, aí tu lembra. Aí tu puxa, aí quando tu vê assim, aquela conversa fica animada, referente àquele assunto. Ai, como a gente tinha coisa em comum, como a gente conversava bem. E aqui diz, muitas vezes a gente cristaliza o nosso pensamento, né? Cristaliza no sentido, vamos pensar num doce, né? O doce tá ali, se tu deixar ele uma fruta. Se tu deixar ela aqui, ela vai durar um tempo. Mas se tu envolver ela com açúcar, cristalizar ela não vai durar mais, né? E o cristalizar os nossos pensamentos é isso. É retornar, tornar aquilo um hábito. E quando vê, a gente tá até aqui, ó, os matinhos. E os matinhos já ficam... Hoje, como eu disse pra vocês, eu olhei assim, me chamou atenção. Mas quantas vezes a gente não percebe as coisas? Quantas vezes a gente, depois de um tempo, assim, a gente olha assim, meu Deus, como essa casa tava almofada. Eu como tive com o pai no hospital, fiquei uma semana cuidando dele, e aí eu, o dia todo, umas horas trabalhando, aí trocando com a mãe, fazendo outras coisas. Quando eu cheguei na minha casa, uma semana fechada, eu olhei assim pro forro. Não sei de onde eu tinha tanto mofo, e a casa ficou fechada. Mas quantas vezes a gente não percebe que a nossa parede tá suja? Porque a gente passa todo dia, toda hora por ali. Quantas vezes a gente não percebe, tem uma coisa assim, aí depois, por qualquer motivo, dá um estalinho assim, ai, mas como é que eu não vi isso antes? Isso são os nossos maus hábitos. E quando a gente se envolve com pessoas, e não estou dizendo que é certo ou errado, não é essa a questão, mas quando a gente se assemelha com o mesmo pensamento da outra ali, aí que a gente não vê. É cômodo. É muito cômodo. E aí a gente até se acha correto. A gente se acha que tá fazendo certo. Porque, imagina, e isso é afinidade, né, gente? A gente vai com quem nos tem mais afinidade. E aí, às vezes, e também tem casos que às vezes tu tem um amigo que há muito tempo que tu não vi, que tu eram muito amigos. Isso me aconteceu uma vez, anos depois, eu queria muito encontrar aquela amiga minha, que era amiga da infância. Quando eu cheguei, assim, a gente não tinha mais nada a ver. Ai, e não é que eu não gostasse dela, a gente gostava, mas não tinha mais as mesmas afinidades. A conversa não era a mesma. E aí eu volto, quanto é perigoso a gente continuar no mesmo mundinho e não nos educarmos. Não ler com atenção, não só o Evangelho, as obras básicas, outros livros, mas principalmente nos colocar. Porque é fácil de dizer, a palestra hoje foi pro fulano, pelo que fulano não estava aqui. A palestra foi para mim, eu tô aqui, sou eu que tô aqui. Em qual parte da minha vida que eu preciso escutar? Qual o sentido que eu tenho? Qual matinho eu tenho que arrancar? Porque às vezes o nosso inimigo, aqui a gente tem que fazer o bem para o nosso inimigo, mas é difícil.
E quantas vezes somos nós o nosso próprio inimigo? Quantas vezes nós agimos contra a gente mesmo? Né? Procurando aqueles amigos que falam a mesma língua, não estou dizendo que não seja, mas que não trazem coisas boas para nossa vida. E é fácil a gente perdoar. E aí eu também lembrei que esses dias eu vi um vídeo que aí, eu não lembro nem o final do vídeo, eu lembro que a questão era que o pai tinha falecido e a filha tinha ficado. E aí o pai esperava o reencontro da filha antes de casamento. E aí passaram 30 anos, não vou precisar quanto, e ela voltou. E eles se encontraram e foi muito boa aquele reencontro. E aí os mentores conversaram com eles e aí mostraram que em vidas passadas eles eram inimigos ferrenhos. E que na outra ele tinha matado ela e na outra ela tinha matado ele e assim tinha ido. E aí eles perguntaram para ele, e hoje? Aí aquele pai disse, não faz diferença nenhuma o que eu vivi nas outras vidas. Eu amo intensamente ela. Eu tenho um amor muito grande por ela. E eu não estou dizendo que é fácil perdoar, gente. Mas depois que a gente tem que se perdoar antes de perdoar o outro. Quanto é difícil a gente se perdoar. Porque é como eu digo para os meus alunos, né? Às vezes as pessoas nem sabem que tu tá de mal com ele. Nem sabem que tu tá bravo com ele. Porque é a gente que carrega aquele, eu digo lixinho. Tu que tá carregando esse lixinho. Tu que tá carregando essa... Ele nem... Aí às vezes eu levo as crianças na sala e elas... Prof, eu nem falei nada. Eu nem sabia que ele tava pensando isso. Mas eu não falei. Quantas vezes é a gente que tá carregando aquele lixinho? Por uma mágoa que de repente não foi dirigida nem por ele. Né? Às vezes, infelizmente, a gente tem pessoas da nossa família, muitas vezes, que dizem, ai, quando tu tá feio, tu tá gordo. Aí o outro te olha, gordo, ele me chamou de gordo. Ai, quando tu tá feio com essa coisa aí, quando o outro te olha, tu vai achar que isso. Né? Que a gente não perdoa. Mas não é o outro olhar do outro. É o nosso olhar. É o nosso olhar em cima de nós mesmos. É o nosso olhar de rancor, porque eu não quero perdoar o outro. Eu não vou perdoar ele. E isso vai trazer o que de benefício? E aqui diz, né? A gente aprendeu isso. A gente aprendeu a ser orgulhoso. É orgulhoso. Bem que fez. Bem que fez, não dá o braço a torcer. Bem que fez. E levar o quê? Levar onde? Para onde? E por quanto tempo? Quem sabe que cadeia de sofrimento vai trazer mais adiante. Eu já disse isso algumas vezes aqui e volto a dizer. Eu perdoo, eu faço esse exercício. Mas eu sempre digo assim, que é mais por medo de ter que conviver depois com aquela outra pessoa do que eu ter que perdoar agora para não ter que carregar depois. Então vou me esforçar agora. Né? Mas eu digo, e aí eu digo assim, eu sempre digo isso para as minhas amigas, elas dizem, eu digo assim, mas eu não posso mentir para Deus. Eu digo, eu tô me esforçando para perdoar ele, eu não tô indo assim, não tô lá no patamar, tô me esforçando, porque é esforço, tem que ser esforço. Então, pelo menos se eu não consigo perdoar, eu tenho que esquecer. Então, meus princípios, assim, eu primeiro esqueço. Tem que esquecer para não, porque lembra que eu falei ali, que aqui dizia, se tu ler, procurar no jornal, tu vai procurar aquela coisa. E às vezes tu tá com umas pessoas, aí as pessoas vêm te perguntar assim, mas se fulano que te fez aquilo? Nem sei mais. Às vezes isso. E eu dou graças a Deus, às vezes que eu não lembro. Eu não lembro mais. Às vezes, sabe? E não é que eu não lembro assim porque eu não quero falar, às vezes eu não lembro mesmo. Porque eu esqueci. Isso foi a melhor coisa da minha vida. Eu lembro, quando eu era muito jovem, eu tenho uns 14, 15 anos, eu não lembro, precisar da idade. E tinha uma pessoa, parente nossa, que tinha brigado com a minha mãe. E aí, assim, a família tá toda em rusga, né? E aí, aquela noite, eu vou rezar para aquela criatura. E eu lembro que eu rezei muito, 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 muito. E foi uma das piores noites que eu tive. Porque tinha pesadelos horríveis. Ela vinha e botava o dedo no meu nariz. Tu tá rezando? Tu acha que eu não tô vendo que é mentira tua? Na época, eu fiquei só com uns pensamentos assim, não sei de onde é que tirei esses sonhos. Depois que a gente passa a estudar, a gente percebe, né, o quanto a influência você deixa influenciar. Desde aquele dia, eu percebi quanto de influência tem os outros sobre a gente, nos pensamentos.
né? E aí na outra noite eu vou rezar de novo. Com muito medo que fosse ter uns pesadelos, que foi um pesadelo, foi feia a coisa, sabe? Quando tu não consegue distinguir. E hoje a gente, claro, a gente entende um pouco do que aconteceu. Mas eu tô dizendo isso porque, foi fácil? Não foi. E eu gosto muito da última oração que tem aqui, que é a oração número 81, pelos obsidiados. E eu sempre rezo ela, eu sempre penso assim, eu sempre rezo ela pelas pessoas que me fazem mal. Hoje em dia está muito mais fácil rezar. Mas eu lembro assim, no primeiro dia que tinha uma vizinha minha, só sabia que ela não gostava de mim, mas eu tenho uns cachorros e ela não gostava dos meus cachorros, e aí, os meus cachorros dentro do pátio, mas aí sempre tinha uma coisa, e aí uma noite eu vou rezar pelaquela criatura. Gente, eu rezei com boa vontade, mas eu rezei assim, na força da fé, porque eu tinha consciência que eu estava rezando hoje mais até por mim do que por ela, e não era que fosse por mim, mas é que eu precisava perdoar ela. Eu não sabia nem por que eu tava perdoando, né? Sabe? Por causa que ela era ruim pra mim, assim, de verdade, assim. Mas eu precisava rezar. E aí eu sempre pensava assim, eu não sei o que eu fiz na outra encarnação, eu não sei o que eu fiz. Eu sempre digo isso. Quando eu não tenho muito convencimento, eu sempre digo. Porque realmente eu não sei e realmente eu não quero saber. Tá tudo bem, eu confio em Deus, eu confio no trato que eu fiz com Ele. E dele Ave Maria pro céu, né? Dele Pai Nosso pro céu. Mas é difícil, não é uma coisa fácil. E eu repito isso, e aí às vezes eu fico pensando que as pessoas devem ser assim, vem aqui na frente e digo que é difícil. Mas não posso dizer para vocês que é fácil. Eu não posso dizer que foi fácil. Hoje a oração sai com mais facilidade. E é uma oração que eu volto e meio ensino não, mas assim, digo para as pessoas, faz. Tira o xerox, eu já tenho fotografado no celular, tu quer eu te mando lá. E não é uma oração fácil. Hoje pra mim ela é uma oração fácil, que me acalanta muito, assim, que me deixa mais tranquila. Mas as primeiras vezes, porque eu sabia que eu não tinha feito nada errado. E se eu não me engano, eu chorava de bravo, porque eu sabia que eu não tinha feito nada errado. Eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa e eu não entendia porque aquela criatura não gostava de mim. Eu rezei, gente, eu rezei seguida, umas quantas vezes, porque eu precisava me escutar. Lembra lá que eu falei, cristalizar também as coisas boas. Porque eu preciso entender também que eu tô no matinho, porque se eu devolver a briga, ia virar que aquilo. Sabe, tu perceber que tu tá no meio do matinho ali, que eu tenho que arrancar essa erva daninha agora. É uma só, mas hoje eu consigo. Hoje eu consigo não pensar no mal com o meu inimigo. E aí quando eu digo inimigo, eu fico pensando assim, né? O que é ser inimigo? O que é e quem é hoje? Eu tenho muito medo, eu tenho muito medo de depois pensar assim, de esse serzinho que se é que eu fiz mal pra ele. Porque, na verdade, muito provavelmente a gente pode ter feito muito mal para muita gente que a gente ama hoje. Graças a Deus que a gente ama hoje consegue se perdoar e perdoar os outros. Mas o quanto é aquela assim, o amor cobre a multidão de pecados, né? A montanha de pecados toda. Então a gente precisa cristalizar o bem. Eu nem digo que cristalizar, porque cristalizar é muito duro, né? É fechado. Ele fica mais sequinho, né? Eu não consigo pensar em cristalizado, mas eu envolver, né, os nossos maus pensamentos com as coisas boas, né? Para que elas sejam, que elas andem, que elas se movimentem. Porque tudo que é muito parado, né? Água parada, tem essas coisas, né? Então a gente precisa ter esse olhar amoroso pelo nosso inimigo. Como eu disse para vocês, eu não gosto de pensar assim, mas que porque tem horas que a gente olha assim, essa criatura me detesta, não fiz nada dessa criatura, e é difícil a gente rezar. E aí eu me recordo sempre desse primeiro dia lá, dessas duas situações,
dessa minha parente e dessa minha vizinha, assim. E foi difícil, né? E foi difícil. E não sei se daqui a um tempo eu não ter que fazer, não vai ser tão difícil quanto foi. Porque cada dor é uma dor. Só a gente sabe que a gente sentiu. Mas muitas vezes, eu volto a dizer, é como eu disse lá dos meus alunos, é só a gente tá sentindo. Porque a gente tá se beliscando, a gente não deixa curar. Chega uma pessoa e diz, mas tu sabia que fulano fez pra mim? Tira uma casquinha da tua ferida que já tá quase cicatrizando. Aí chega um outro, dá mais uma putada. Aquela tua ferida nunca cicatriza. Porque tu também não deixa cicatrizar. E aí também é falta de amor por si. Não é? Se tu vê uma criança tirando uma casquinha do machucado e cutucando aquele machucado, tu não vai dizer, para fulano, não faz isso, tu tá se machucando. Não diz? Não fica bravo? Não bate esparadrapo? Não sei o que aí, tu parar. E a gente faz isso nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas questões. Muitas vezes a gente vai lá e revive aquilo. Pra que se machucar de novo? Né? Quantas vezes a gente está sendo o nosso próprio inimigo, nos obsidiando? E eu tenho uma amiga minha que ela assim, mas fulano, aí eu fico pensando assim, ai, mas fulano faz mal, fulano faz mal, aí eu fico pensando, mas nem tudo é o outro. Nem tudo, não estou dizendo que não seja. Mas quantas vezes é a gente, né? Quantas vezes é a gente que está fazendo aquilo, dando mais força no sentido de cristalizar aquela tristeza, aquela mágoa, aquela raiva, aquela dor. E quem carrega aquela coisa cristalizada? A gente. Né? A gente. No caso esse da minha vizinha, eu ia passar a vida inteira odiando. Eu não odeio ela. Mas eu confesso que a princípio assim eu fiquei muito brava. Mas até falar isso, eu não odeio ela. Meu Deus, eu não odeio ela. Mas assim, o coração carrega. E aí eu podia dizer pra vocês assim, eu odiava ela. Não, gente, eu tava brava. Somos seres humanos, né? A gente tá aqui pra passar por isso. Eu tava brava mesmo. Não é porque eu sabia que eu não tinha feito nada. Quer dizer, não sei, nunca mais conversei. A gente cumprimenta, tudo. Mas nunca, porque também não vou sentar lá na frente dela e vou perguntar, pra quê? Pra ela de repente me distratar, me falar coisa e a coisa virar? Não. Segue a tua vida, seja feliz. Né? Deus, eu sempre digo, gente feliz não é como a dos outros, né? Então a gente precisa também perceber isso. E se perceber quando a gente se machuca, quando a gente machuca o outro, quando a gente não deixa as coisas cicatrizar, quantas vezes a gente está sendo o nosso inimigo. Muito obrigada. Obrigada a todos.